Eu escrevi conta de usuário. Ué. Que aula é essa dele? Aqui, ó, conta de usuário. Fala galera, então como prometido na aula anterior, hoje a gente vai para a parte mais prática de como executar as campanhas dentro do Facebook. Mas antes da gente ir para o computador, eu vou explicar alguns conceitos bem rápidos aqui no quadro, para vocês entenderem o nível de hierarquia dentro do Facebook, como a gente pode trabalhar lá as campanhas, com uso de anúncio e todos os outros itens que a gente precisa saber. Os detalhes que eu vou explicar aqui são para pessoas tanto que estão começando agora, para a gente estar todo mundo falando na mesma língua. Então eu vou explicar um passo a passo. E para as pessoas que estão mais avançadas, vai ter um momento onde você vai conseguir se ver mais, tá? Então alguns conceitos que eu acho que são importantes você entender, eles parecem ser básicos, mas é importante para quem está começando. Então para a gente alinhar as coisas é o seguinte: a primeira coisa que a gente vai ter que criar é uma conta de usuário, certo? Uma conta de usuário. Dentro dessa conta de usuário, a gente vai criar uma business, que a gente chama de BM, Business Manager, ou um gerenciador de negócio. Após a criação do gerenciador de negócio, a gente vai criar uma conta de anúncio, certo? Após a criação, e dentro da conta de anúncio, a gente vai criar uma campanha, certo? E dentro da campanha, a gente vai criar um conjunto de anúncio, beleza? E dentro do conjunto de anúncio, a gente vai criar o anúncio propriamente dito. Então, só para ficar claro, né? Então, a gente vai criar primeiro uma conta de usuário. Dentro dessa conta de usuário, a gente vai ter uma business, chamada de gerenciador de anúncios também, gerenciador de negócios. Dentro do gerenciador de negócios, a gente vai criar uma conta de anúncios, depois uma campanha, depois um conjunto de anúncios, depois um anúncio. Então, só para vocês entenderem que uma coisa está dentro da outra. Então, eu vou fazer isso na prática, tá? Então, o usuário, ele tem que ser um usuário único. É interessante você entender que cada usuário desse pode criar algumas business. Dentro de uma business, você pode criar várias campanhas, vários conjuntos de anúncio e vários anúncios. Tá? Então eu vou explicar isso no computador de maneira mais didática e mais prática, ok? Então beleza, após aquela explicação básica ali, eu já criei uma conta no Gmail, uma conta básica aqui para a gente poder explicar, né? E após a criação da conta do Gmail, você vai logar na sua conta do Facebook. No caso, eu já criei uma de exemplo aqui. Você deveria criar a sua business, né? Que vai gerenciar os seus negócios dentro do Facebook, onde você vai controlar o Facebook, todas as suas interações dentro do Facebook, as suas campanhas, os seus conjuntos de anúncio, os seus criativos, certo? Eu vou simular aqui para mostrar um erro que acontece quando você está criando a conta do zero. Então, a primeira coisa, eu sugiro que você já use uma conta que você já tenha bastante tempo, porque o Facebook ele analisa as atividades da conta. Então, se você tem uma conta recente, ele apresenta um problema. Após a entrada na business.facebook.com para criar a sua business, você vai clicar aqui, ó, criar conta, tá? Você vai colocar o nome da sua empresa, então, venda online, por exemplo. Vai colocar o seu nome, o seu e-mail, vendatodosanto@gmail.com e manda avançar. Depois você vai colocar a sua localidade e o seu endereço, certo? Colocou todos os seus dados e o seu site. E manda enviar. Como eu expliquei anteriormente, após o envio, ela vai aparecer esse aviso aqui, ó, que a conta é muito nova, que você precisaria ter uma conta mais antiga, né? Então você poderia tentar daqui 1 hora. O que eu estou querendo demonstrar com isso aqui? Se for uma conta muito nova, o Facebook vai identificar que você não é uma pessoa, talvez uma pessoa real com boas intenções. Então o ideal é que você já use uma conta que você já tenha há bastante tempo, que já tem algumas atividades dessa conta, justamente para mostrar que é uma conta mais quente, que você já usa há bastante tempo, que é uma pessoa realmente real, tá? Então só foi para demonstrar que pode aparecer esse erro caso você entre aqui e vá criar uma conta a partir do zero. Então, como eu falei, eu sugiro que você use uma conta que já exista, que você já use, tá? Durante bastante tempo, beleza? Então vamos seguir, eu vou abrir uma nova, já vou logar na conta que já existe e vou mostrar como apareceria para você depois desse cadastro aqui, tá? Depois da criação da business, que seria o seu gerenciador de negócio.
E eu vou entrar dentro da tela do gerenciador de negócio e vou explicar todos os menus dentro do gerenciador de negócio. Então, beleza, já loguei na minha conta onde eu gerencio todas as minhas campanhas e meus gerenciadores de negócio. Bem provavelmente, após o seu cadastro naquela tela anterior, no qual deu erro, que você vai fazer na sua conta que você já utiliza, vai cair numa tela parecida com essa aqui, tá? Então vai estar com a business criada. Nesse caso aqui, os vários gerenciadores de negócio. Então, como eu gerencio vários, cada um é para um produto específico. Mas eu vou entrar mais a fundo em relação a isso mais à frente. O que eu posso te adiantar é que você crie duas business, tá? Então, cada conta, você pode criar algumas business. Então, eu te sugiro criar duas. Uma vai ser uma conta para você criar os seus públicos e ter alguns ativos. E a outra conta vai ser para você criar as suas campanhas de anúncio especificamente. Por que você vai criar duas business, tá? Uma business, você vai criar os seus públicos de backup. Caso as suas campanhas ou seu conjunto de anúncio ou sua conta seja bloqueado, os públicos são preservados nessa conta, entendeu? E aí nessa conta onde tem todos os públicos, você compartilha com a conta 2. Então resumidamente é isso, mas eu vou explicar mais à frente como funciona inclusive esse compartilhamento de públicos, ok? Então agora eu vou abrir o gerenciador de negócios e explicar como ele funciona internamente para vocês já conhecerem um pouco a respeito do assunto. Então tá, quando você clica aqui na lateral esquerda, nesse menu, vai abrir aqui gerenciador de negócio, tá? Tem vários menus aqui, inclusive. Ó. A gente tem o gerenciador de anúncios, onde a gente vai gerenciar as nossas campanhas. Eu vou explicar mais claramente quando eu abrir ele, tá? Você vai ter onde você vai gerenciar os seus públicos. O que são os públicos? Os públicos são bases de pessoas que interagiram com você de alguma forma ou tiveram algum ponto de contato. As suas configurações de negócio, que eu vou explicar agora. Aqui você vai conseguir fazer a sua configuração de faturamento. Aqui você vai conseguir cadastrar os seus eventos e pixels, né, que eu vou explicar mais a fundo mais à frente, e a configuração da conta de anúncio. Mas agora eu vou entrar na parte de configurações do negócio para explicar todos os menus na parte interna, tá? Então eu vou selecionar um deles aqui, ó, por exemplo, o do Venda Todo Santo Dia aqui, eu vou pegar a BM1, vou abrir ela na nova janela. Tá, abrindo essa business, eu vou explicar alguns menus aqui, tá? Então, nesses menus aqui, pessoas, parceiros e solicitações, é onde você vai cadastrar as permissões de usuário. Então, eu cliquei aqui em pessoas. Como é que você adicionaria alguém? Só você clicar aqui em adicionar. Ó. Clicou em adicionar, você vai colocar o e-mail para ela vai receber o convite e vai marcar. Se você vai dar acesso de funcionário ou administrador. Então, é bem tranquilo, aqui é só ler o que ele teria de permissão, tá? E aí tem várias outras permissões que você pode trabalhar aqui também. Beleza. Voltando para a tela anterior, após o cadastro dessa pessoa, você pode adicionar um ativo, por exemplo, uma página, uma conta de anúncio, um catálogo, que aqui na verdade é um catálogo de produto, ou um aplicativo. Tem coisas que eu não vou entrar em detalhes, por exemplo, catálogo ou aplicativos. Na verdade, o que eu vou explicar aqui é exatamente o que a gente usa nos produtos dos perpétuos, ok? Mas para você criar um usuário, é só você clicar aqui em adicionar, depois clicar em adicionar ativo, certo? Depois vincular essa pessoa que vai aparecer aqui nessa lateral direita a essa página ou essa conta de anúncio e depois salvar as alterações. Já na aba parceiros, você pode adicionar esse parceiro e você pode conceder a ele alguns recursos do seu gerenciador de negócios ou alguns ativos que você tem, por exemplo, um público ou uma conta de anúncio ou qualquer outro tipo de ativo que você tem, ou você pode solicitar dele alguns ativos que ele tem para você ter acesso na sua conta. E aí você, após adicionar, você pode compartilhar esses ativos aqui, ó, ok? Tá, indo para o próximo menu, é o menu solicitações. São solicitações que as pessoas enviam para você para ter alguns acessos dentro da sua conta. Então, quando a pessoa enviar, você vai vir aqui e vai poder liberar esses acessos. O próximo menu é o de contas, tá? Dentro da parte de contas, a gente vai poder cadastrar as nossas páginas. Então, dentro do Facebook, a gente tem páginas, né? Então, que a gente chama de fanpage. Então, essas fanpages, você consegue cadastrar e adicionar essa fanpage aqui dentro. Então, você pode adicionar uma fanpage já existente, ou você pode solicitar acesso também a uma já existente, ou criar uma nova, tá?
Então você pode reivindicar acesso a algumas dessas fanpages aí. Outra parte do menu é o conta de anúncios, tá? Conta de anúncios é muito importante para a gente gerenciar as nossas campanhas, os nossos anúncios. Então, como eu expliquei já no início da aula, dentro das nossas contas de anúncio, a gente tem as campanhas e a gente tem os nossos conjuntos de anúncios e os nossos anúncios. Então você consegue criar aqui dentro as nossas contas de anúncio. E você consegue solicitar acesso a outras contas de anúncios de outras contas também. Beleza? Toda conta de anúncio criada, você tem que vincular uma pessoa a um parceiro. Então é simples, é só você clicar aqui sobre a conta de anúncio, clicar em adicionar a pessoa, dar por exemplo, aqui Rui Guimarães, e seleciona a que tipo de acesso ela vai ter. Você pode marcar tudo ou não. Pode dar acesso administrador ou não. Então depende do que você quer dar de acesso e de permissão para essa pessoa ou para esse parceiro. E você pode vincular, inclusive, a essa conta de anúncio a alguns ativos, como eu já dei exemplo. Tá? Um adendo nessa parte de páginas pode estar passando pela sua cabeça, né? Mas eu preciso de uma página para poder anunciar? Sim, porque todos os anúncios eles precisam estar vinculados a uma página, a uma marca, a uma pessoa. Então é muito importante que você tenha essa página criada ou que você já tenha ela. Você já pode usar a que já existe ou você pode criar uma nova, tá? Dentro da parte de contas de anúncio, você pode criar, clicando aqui no botão adicionar, você pode solicitar acesso a uma conta de anúncio que já existe ou você pode adicionar e reivindicar uma outra ou criar uma nova, tá? Além disso, toda conta de anúncio que você cria, você tem que vincular uma pessoa que vai gerenciar essa conta de anúncio. Como eu expliquei, a conta de anúncio é que gerencia as campanhas, os conjuntos de anúncios e anúncios, como eu expliquei no início da aula, tá? Você pode adicionar pessoas ou atribuir parceiros, tá? Adicionar pessoas são pessoas que já estão cadastradas nesse menu esquerdo aqui, e parceiros pode ser uma empresa, pode ser uma agência de publicidade que você queira que trabalhe com você, que tenha uma outra business também. Toda conta de anúncio você também pode vincular ativos a essa conta de anúncio. Então você vai conseguir visualizar isso aqui ou adicionar, tá? É só clicar na conta de anúncio, selecionar, ela vai aparecer aqui no canto esquerdo. Depois que ela já estiver aqui, você vai vincular ela aos ativos também, que já vão aparecer automaticamente na lateral direita. Inclusive, é aqui nesse local que você vai conseguir vincular, nessa parte de ativos, que você vai conseguir vincular a sua página à conta de anúncio. Ou você pode, inclusive, fazer esse próprio vínculo aqui, depois que você adiciona, tá? Um dos dois menus vai funcionar. Então, após a conta de anúncios, a gente tem um menu que é o aplicativos. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque a gente não trabalha com nenhum tipo de aplicativo para estratégia de perpétuo. Outro menu é o contas de Instagram. Bem parecido com as páginas, você consegue vincular um Instagram já existente ou criar um novo a partir daqui. Então você consegue conectar a sua conta de Instagram. Só clicar aqui, ele vai pedir os seus dados da sua conta de Instagram. Você coloca os seus dados e ele vai vincular. Automaticamente ele vai aparecer aqui nessa tela a sua conta de Instagram. E aí depois você vai ter que vincular a sua conta de Instagram à sua conta de anúncios. Tá? Então ele vai aparecer e vai te dar essa possibilidade. Linhas de negócio, eu não vou entrar também nesse mérito, porque não vai ser importante para a gente aqui. Outro ponto importante, origem de dados. Tá? Tem catálogos, eu também não vou entrar em detalhes, aqui é para quem trabalha com venda de produtos físicos. Outro menu muito importante é a parte de pixel. O que é o pixel? O pixel é um código que o Facebook gera que você coloca dentro da sua página. E ele acompanha todas as ações, todos os eventos que você tem dentro da sua página. Então se você não coloca o pixel dentro da sua página, você não consegue fazer nada praticamente dentro do Facebook. Então é muito importante que você insira isso. Como é que você faz para criar isso? Você vem nessa janela, clica aqui em adicionar. Eu já tenho um criado, eu vou simular criando um outro, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, pixel de vendas todo santo dia, vou colocar aqui 2, tá? Só para diferenciar. E aí você manda continuar. Então, para a criação do pixel é esse procedimento que eu te falei, é bem simples. Você clicou em adicionar ali, só precisa colocar o nome do pixel e adicionar ele, tá? Eu não vou entrar em detalhes agora, que vai ter uma aula especificamente a respeito de pixel, ok? Vamos passar para o próximo menu aqui, que eu queria fazer um overview dessa parte do gerenciador de negócios, ok? Conjunto de eventos offline. A gente também não trabalha para perpétuo, mas resumidamente é você pegar todas as interações que alguma pessoa fez offline e vincular ela com os anúncios que você tem no Facebook. E ele vai verificar
se esses anúncios tiveram alguma participação na conversão dessa pessoa na parte offline também. Então vamos lá, agora eu vou falar um pouco sobre conversões personalizadas, tá? Mas antes de falar sobre conversões personalizadas, eu vou fazer um adendo a respeito de pixel, tá? O pixel, ele é como se fosse um rastreador da pessoa, entendeu? Então todos os movimentos que você fizer, todos os comportamentos que você tiver dentro da sua página, ele vai capturar. O que seria a conversão personalizada? A conversão personalizada ele já é como se ele te marcasse alguma ação específica que você quer mensurar. Então, tanto o pixel quanto a conversão personalizada, elas trabalham em conjunto. Então, se não existe pixel, você não consegue usar a conversão personalizada para marcar essa pessoa. Então, por exemplo, ela clicou no botão, ela fez um cadastro, eu consigo criar uma conversão personalizada para identificar que essa pessoa fez essa ação. E o pixel ele possibilita por quê? Porque ele é um código que você coloca dentro da página que rastreia todos esses comportamentos. O próximo menu seria grupo de origens de eventos, que eu não vou também entrar em detalhes, porque a gente não utiliza no dia a dia isso para trabalhar com produtos perpétuos, tá? Públicos compartilhados. Como eu expliquei, o público é um conjunto de pessoas que interagiu de alguma forma com as suas páginas, os seus anúncios, os seus vídeos, certo? Então aqui você vai ver quais os públicos que estão compartilhados com outras contas. E também há a possibilidade de você compartilhar ele também com outras contas. Então você consegue visualizar isso. A parte de integrações eu também não vou entrar, porque a gente não trabalha especificamente com isso. E o grupo de ativos de negócio, eu também não vou entrar em detalhes, mas seria você conseguir agrupar os ativos que você tem para que você tenha maior controle e consiga usar isso de maneira mais efetiva. Na parte de informações de empresa, bem provavelmente você vai utilizar o número de identificação do seu negócio. Então é importante você saber aonde é que está esse dado. Então, para você conversar com uma equipe de suporte do Facebook ou compartilhar alguns ativos ou algumas contas de anúncio ou alguns materiais da sua conta, você vai precisar desse número aqui. Então é importante saber onde você vai utilizar. Aqui tem todos os detalhes da sua empresa. Então, para você saber alterar essas informações, é aqui na parte de informações de empresa. Já em relação a formas de pagamento, você consegue adicionar aqui quais os cartões de crédito que você está usando, quais os e-mails que vão receber detalhes a respeito da fatura. Então, você consegue vincular tudo isso aqui e alterar também. Na parte de centro de segurança, configurações de notificação, guia de configuração, são coisas mais administrativas. Assim. Eu te convido a entrar aqui e dar uma olhada. Não faz sentido eu te explicar isso para o que a gente quer de fato fazer, tá? Mas eu fiz um overview geral do que seria as configurações de negócio para você já ter um pontapé inicial e conseguir ter uma visão mais geral do que a gente vai trabalhar. Dando continuidade, agora a gente vai para a parte de contas de anúncio, certo? Então, para você ir para a parte de contas de anúncio, eu vou fazer um overview. É só clicar aqui, ó, contas de anúncio. Se você ainda não tiver criado, é só clicar em adicionar e adicionar a conta de anúncio. Beleza? Adicionando, ela já vai aparecer aqui embaixo. Você vincula essa conta de anúncios a você, certo? No caso aqui eu já vinculei a minha, ó, e aqui eu já dei todos os acessos e salva. Automaticamente você vai ter acesso a administrar essa conta de anúncio. Então, eu vou voltar lá para o gerenciador de anúncios para a gente conseguir visualizar. É só clicar aqui no canto esquerdo superior, gerenciador de anúncios. Dentro da parte de gerenciador de anúncios, você vai ter acesso a alguns menus. Então você vai ter acesso às suas campanhas, aos seus conjuntos de anúncios e anúncios. Como eu expliquei, dentro das campanhas existem os conjuntos de anúncios. E você pode criar várias campanhas. Dentro dos conjuntos de anúncio, você também pode criar vários conjuntos de anúncio, que está dentro da campanha. E os anúncios, você também pode criar vários, está dentro do conjunto de anúncios. Após você entender, então, que as campanhas gerenciam os conjuntos de anúncios, os conjuntos de anúncios gerenciam os anúncios, eu vou simular a criação de uma campanha. É simples, tá? É só clicar aqui em criar, beleza? Na hora que você entra em criar, você tem vários tipos de campanha, certo? Você tem campanhas de reconhecimento, consideração e conversão. Então, na primeira etapa, que é reconhecimento, a gente tem dois tipos de campanha, tá? Reconhecimento de marca, aqui já tem, é bem intuitivo. Ó. Então, ele mostra seus anúncios a pessoas com a maior probabilidade de lembrar deles. E alcance, você vai mostrar o seu anúncio para o maior número de pessoas possível. Então, na verdade, aqui é para as pessoas, entre aspas, te conhecerem.
tá? Então, na parte de consideração, você já pode criar alguns tipos de anúncio, inclusive de oportunidade, de consciência, de urgência oculta. Por exemplo, na parte de tráfego, você vai levar a pessoa para uma página específica, tá? Já na parte de envolvimento, você vai gerar mais interações da pessoa, por exemplo, mais comentários, mais compartilhamentos, mais curtidas, certo? Normalmente, hoje em dia, eu não utilizo essa parte de envolvimento. De tráfego, eu utilizo às vezes para um público que é muito quente. Eu vou explicar isso para vocês mais à frente, tá? Na parte de públicos. A parte de instalação de aplicativo a gente não utiliza, porque a gente não tem um aplicativo. A parte de visualização de vídeo, mostrar um vídeo para a pessoa e ter como objetivo com que ela visualize esse vídeo, tá? Então, cada tipo de objetivo desse, ele é específico para o que você está querendo buscar. Então, eu quero levar a pessoa para uma página, você escolhe tráfego. Eu quero mais comentários e mais curtidas, é envolvimento. Eu quero que a pessoa instale mais aplicativo, é instalação de aplicativo. Então, a primeira coisa, você tem que definir qual é o seu objetivo da sua campanha para escolher quais desses objetivos aqui você vai utilizar. Se seu objetivo é ter mais visualização de vídeo, você vai marcar esse objetivo aqui. Então, por exemplo, dentro da visualização de vídeo tem como você fazer várias coisas, inclusive acompanhar até que percentual a pessoa viu esse vídeo. Já a geração de cadastro é exatamente o que está dizendo aqui, é você conseguir mais cadastro, mais leads, mais prospectos, né? Então a pessoa, como é que vai funcionar isso aqui? O próprio Facebook, ele gera um formulário dentro da própria ferramenta onde a pessoa se cadastra. Normalmente eu não utilizo isso aqui porque a ferramenta do Facebook usa como base o e-mail que você tem cadastrado dentro da própria ferramenta. E normalmente você não utiliza esse e-mail no seu dia a dia. Então, historicamente, não é um bom recurso para se utilizar. Mas você pode fazer testes, né, para verificar se funciona para o seu público. É bem possível de ser usado. A parte de mensagens, você consegue vincular ele ao seu WhatsApp. Então, no momento que você cria uma campanha baseada nesse objetivo, você consegue colocar o seu telefone e vincular isso. Então, todos os contatos que chegarem através desse anúncio vão estar aí dentro do seu WhatsApp, como se fosse um contato seu, tá? Indo para a última coluna aqui, é a coluna de conversão, tá? A coluna de conversão é quando você quer acompanhar algum tipo de ação específica. Então eu quero acompanhar, por exemplo, pessoas que se cadastraram na minha página de captura externa, diferente dos cadastros do próprio Facebook. Então você consegue acompanhar isso. Normalmente um objetivo de conversão ele está vinculado a uma conversão personalizada que eu já expliquei lá na parte de gerenciador de negócios, tá? Mas não precisa se preocupar com isso agora, porque eu vou explicar isso mais a fundo depois. Mas você pode criar diversos tipos de conversão. Então, por exemplo, conversão de pessoas que chegaram no Initiate Checkout, que seriam pessoas que inicializaram a compra, pessoas que se cadastraram para baixar um e-book, pessoas que clicaram em algum botão da sua página, pessoas que rolaram a sua página, pessoas que visualizaram uma quantidade X do seu vídeo. Então tem vários tipos de conversão que você pode analisar. Vendas de catálogo eu não vou entrar a fundo, mas isso aqui seria para pessoas que querem vender produtos físicos e você consegue vincular isso dentro de um catálogo de maneira dinâmica ou estática dentro do Facebook. Você pode cadastrar de maneira manual ou ele vai buscar isso através de um dado dentro de alguma plataforma que você já utiliza externamente. E tráfego de estabelecimento a gente também não utiliza, então não vou entrar a fundo nisso. Tá, então você deve estar se perguntando aí, cara, meu objetivo só é venda, então vou usar só campanha de conversão? Não necessariamente. Existem outras etapas antes da venda. Vou dar um exemplo. É a mesma coisa de você ir numa loja, né? Se você chegar na loja e já vai lá e passa o cartão, não, você quer viver uma experiência. Antes disso, você quer ser bem tratado, você vai andar pela loja, você vai conversar com o vendedor, vai entender todos os benefícios. Então, no tráfego, também é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo prático baseado nas fases do produto perpétuo que eu expliquei na aula anterior. Por exemplo, então a primeira etapa lá é a etapa de descoberta. Qual que eu usaria então? Qual objetivo eu usaria? Eu usaria visualização de vídeo. O que eu quero com essa etapa? Eu quero distribuir o meu conteúdo para pessoas que não me conhecem. Então eu escolho um vídeo, mostro esse vídeo para essa pessoa, chamo a atenção dela e eu crio um público dessas pessoas que tiveram 75% de visualização do vídeo. Esse público é um público quente para mim. Já na etapa de relacionamento com o prospect, eu também utilizo o vídeo, tá? Que é visualizações de vídeo aqui. Então eu pegaria esse objetivo aqui, tá?
Então eu quero que as pessoas vejam mais o meu vídeo, certo? Então eu anuncio para as pessoas da descoberta e também crio um novo público dessa etapa de pessoas que assistiram até determinado percentual. Qual é o meu objetivo aqui então? Visualização de vídeo, como já disse. Então você, inclusive, lá na parte que eu vou explicar mais a fundo a parte de colunas mais para frente, você vai conseguir ver na parte de colunas até quantos % a pessoa visualizou aquele vídeo. Então se aquele vídeo ele conecta mais, ele atrai mais, ele chama mais atenção. Então a etapa de descoberta e relacionamento com prospect, eu utilizo visualização de vídeo. E cada um desses eu vou criar um público. Por quê? Porque eu consegui chamar a atenção dessa pessoa e tornei esse público um público quente. Então você deve estar se perguntando qual o tamanho do vídeo, ou qual vídeo eu vou utilizar na etapa de descoberta e em relacionamento com o prospect. Isso a gente já explicou primeiro lá naquela parte das etapas. Mas você não precisa se prender especificamente ao tamanho do vídeo, mas sim o que você está entregando, a qualidade do conteúdo que você está entregando. Mas normalmente a gente entrega um conteúdo mais denso no início e depois vai afunilando isso, porque a pessoa ela já está mais comprada em relação ao que você está vendendo, ao que você está entregando, certo? Então na primeira etapa eu utilizei visualização de vídeo, capturo as pessoas que chegaram até 75%. Na etapa de relacionamento com o prospect, também utilizo visualização de vídeo e capturo também um percentual específico das pessoas que participaram da etapa anterior. Às vezes eu também abro para um público também mais frio. E já na etapa de conversão, eu anuncio para as pessoas que passaram nas etapas anteriores. Se for a sua estratégia e você quiser testar também, você também pode anunciar com o público frio. Normalmente quando você inicia com o produto perpétuo, a gente fala que essas duas primeiras etapas elas podem ficar em stand-by e você já começar direto pela etapa de conversão. Já na etapa de conversões, qual objetivo eu escolheria? Conversões. Parece até ser lógico assim, né? Mas é porque às vezes a gente fica achando que está fazendo errado. E é simples mesmo, é meio óbvio. Então você tem que escolher conversões porque você quer acompanhar uma ação específica que essa pessoa fez. Então, normalmente, quando você cria uma campanha de conversão, você vai definir uma conversão personalizada para ela. O que você quer normalmente? Nesse caso, ou captura de lead ou conversão em venda. Então, você vai vincular essa campanha a uma conversão personalizada. E aí você vai acompanhar que foi efetuada uma venda dentro dessa campanha. Beleza? Então, nessa etapa, eu utilizaria isso. Qual seria a próxima etapa? Remarketing. Já na etapa de remarketing, normalmente eu utilizo campanhas de conversão com esse objetivo aqui, ó, conversão. Porque eu quero o quê? Eu quero acompanhar uma venda, eu quero acompanhar uma ação específica. Então você cadastra dentro dessa campanha uma conversão personalizada, que eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Mas eu utilizo esse tipo de conversão. Então, dê um exemplo de cada uma dessas etapas aí e o que significa cada um desses objetivos. Então é muito importante que você entenda eles. Às vezes, no momento que você for utilizar, você pode ficar na dúvida, pode parecer óbvio, mas bem provavelmente você vai acertar. Aí você deve estar se perguntando, Rui, então eu vou utilizar só conversões, visualização de vídeo, os outros eu acho que não servem para nada. Na verdade não é assim, vou dar alguns outros exemplos aqui. Por exemplo, tráfego. Tráfego normalmente, hoje, eu já usei muito no passado, hoje em dia eu uso menos, mas normalmente eu utilizo ele para um público que já é muito quente, onde você não precisa convencer muito a pessoa. Essa pessoa ela já está comprada, ela só precisa chegar na página. Se ela chegar na página, ela vai converter. Então vai depender da pegada que você quer. E existe também alguns outros casos. Por exemplo, na aula de pico de vendas, que quando a gente usa o produto do lançamento perpétuo como se fosse um lançamento clássico, ele tem um período de vendas maior e ele tem um tempo determinado para acontecer, às vezes a gente utiliza o tráfego também para levar a pessoa até a página dos vídeos, entendeu? Para lembrar elas que vai acontecer uma aula ao vivo naquele determinado momento. A maioria das vezes, quando o seu objetivo é vendas, você faz conversão. Mas se a pessoa estiver muito comprada, você às vezes também pode trabalhar tráfego. Por que você pode trabalhar também vários tipos de objetivo para o mesmo público, querendo como objetivo final a venda? Porque acontece, o Facebook, quando você escolhe tráfego, por exemplo, ele vai trazer as pessoas que mais clicam. Certo? Quando você escolhe, por exemplo, visualização de vídeo, ele vai trazer as pessoas que mais visualizam o vídeo. Quando você escolhe envolvimento, são pessoas que mais se envolvem com a publicação, certo? O que você tem que entender? Quando você trabalha vários tipos de objetivo, é como se você estivesse atingindo vários tipos de pessoa, porque cada pessoa tem um tipo de comportamento diferente. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa A ela é muito clicadora, mas não necessariamente ela é muito compradora.
mas ela pode se tornar compradora se você trabalhar uma campanha de tráfego para venda. Então você pode intercalar isso, vai depender da sua estratégia. Para não te confundir, é o seguinte, pode seguir como uma base inicial para o seu trabalho as estratégias e objetivos de campanha que eu já tinha explicado nas etapas do produto perpétuo, porque já pode te ajudar. Eu já te falei o que eu uso em cada uma dessas etapas. E à medida que você for usando elas e você for tomando mais consciência de cada um dos objetivos, aí você pode brincar com os outros objetivos. Outro ponto que é importante você entender é o seguinte, cada um desses objetivos ele vai ter uma ação específica. Então, por exemplo, tráfego, certo? O tráfego, o que você quer acompanhar? Você quer acompanhar as pessoas que estão clicando no seu anúncio e chegando a determinada página. Envolvimento, o que você quer acompanhar? Qual é a ação que você quer avaliar? Pô, são as curtidas, são os comentários, são os envolvimentos. Instalação de aplicativo já está bem claro. Pessoas que instalaram o aplicativo. Visualização de vídeo é você visualizar o vídeo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que cada um desses você vai ter uma maneira, você vai ter uma ação. E essa ação, ela gera um custo. E normalmente, as etapas de consideração e reconhecimento, elas saem mais em conta, elas são mais baratas do que uma etapa de conversão, onde você vai fazer com que a pessoa chegue até a venda. Então, normalmente, nessas primeiras etapas, você gera o quê? Você gera reconhecimento, você gera engajamento, você gera com que as pessoas estejam mais conectadas, você ganha atenção para depois converter. Então, é muito importante você ter esse trabalho de base para depois converter. Mas, logicamente, na nossa estratégia que a gente está trabalhando hoje, para o tráfego perpétuo, a gente sugere que você comece com a conversão e depois trabalhe uma etapa de remarketing, certo? Então, nessas duas etapas, você vai utilizar normalmente um objetivo de conversão. Mas eu vai falar, mas por quê? Eu já expliquei isso, inclusive, na aula anterior. Se você aumenta o número de etapas, você vai diluir mais o seu orçamento. E a gente quer um resultado rápido em curto prazo. Agora, voltando um pouco para a analogia da questão da loja. Vou dar um exemplo prático. Você entrou dentro de uma loja. Vamos supor que você seja o vendedor. Né? Você entrou você está dentro da sua loja e tal, você está vendendo, entra vários clientes. Você quer vender para o cara que já está pronto para comprar, só chega lá com o cartão, já sabe qual é o produto que você quer comprar, ou você quer convencer uma pessoa a comprar? O que a gente quer te propor é o seguinte, é você vender para a pessoa que já está pronta. Mas quer dizer que você vai abandonar as outras? Não. É só nesse primeiro momento. Então é por isso que é importante você vender para quem já está pronto. Porque você vai se capitalizar e vai conseguir alcançar essas outras pessoas que, entre aspas, precisam ser trabalhadas. E aí você vai utilizar cada objetivo de campanhas desse que eu expliquei aqui em cada uma dessas etapas. Então, só para ficar mais didático, eu vou parar a aula por aqui e eu te vejo em seguida. Até mais.